bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um Estudando por Questões comigo, Alan Lisboa e o Dr. Daniel Ferreira, certo? No tema de hoje, vamos abordar o tema de diarreia aguda, trazendo como ênfase o tema, a parte do tema que lhe é cobrado no Revalide Neto. Como sempre, nós focamos a nossa atenção, nós colocamos a nossa atenção voltada para a parte do tema que é cobrada nos exames de revalidação. É claro que isso não é uma matemática exata, tá bom? Mas a gente pega com base, a gente seleciona com base nas estatísticas dos últimos exames, até o exame de 2020, que foi o último aplicado, certo? Seja muito bem-vindo. Já peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e acompanhe o nosso trabalho. É muito importante ter você aqui, certo? Iniciando o tema, eu já vou partir de um ponto em que eu deduzo que você entende do tema, certo? E se você caiu aqui de paraquedas e não sabe nem do que eu estou falando, fica difícil você acompanhar o raciocínio das questões. Mas se você já é um estudante e você está se preparando para a sua prova, eu vou partir do ponto que você já sabe o que é uma diarreia, eu vou partir do ponto que você já sabe o que é a diarreia aguda que eu estou falando, certo? E você veio aqui para direcionar o seu raciocínio para as questões de prova, tá bom? Como de costume, o nosso conteúdo, todo o conteúdo passado aqui, ele tem base bibliográfica, certo? E a base do tema abordado hoje vai ser o Manual de Quadros de Procedimento, AIDPI, da criança, certo? De atenção integral às doenças prevalentes na infância, tá certo? Esse manual data 2017, certo? E vai de 2 meses a 5 meses de idade. É com base nesse manual do Ministério da Saúde que nós vamos colocar as informações aqui hoje para vocês, tá bom? Então, vamos lá. As questões de prova, elas abordam o tema de diarreia aguda sempre dentro da pediatria, né? Sempre voltado para 2 aspectos da doença clínica. Quais são esses aspectos? O primeiro, que é muito importante, você tem que perceber, a questão vai deixar claro para você que é um quadro de diarreia aguda, certo? Você tem que saber, principalmente, classificar a doença, e você vai classificar ela de acordo com o grau de desidratação que o seu paciente na questão está apresentando, tá bom? E segundo, o local que você vai tratar esse paciente e o tratamento que será instituído, ou seja, o tratamento, a conduta em si, tá bom? Então, primeiro, a gente já vai partir aqui, já vai começar o nosso tema já falando diretamente da classificação. Por isso que eu disse a vocês no começo do nosso vídeo que, considerando que você já entende o tema, tá bom? O que a gente vai fazer aqui é refinar esse raciocínio para que você possa reabordar o tema aqui e revisar o que justamente é cobrado na questão de prova, certo? Então, dentro do ambiente da diarreia aguda, nós temos 3 classificações possíveis, tá? A diarreia sem desidratação, a diarreia com desidratação e a diarreia com desidratação grave, tá? Só relembrando o conceito, você vai classificar como aguda sempre que tiver uma diarreia com um quadro de diarreia, que seria a alteração na frequência e na consistência das fezes dessa criança, em um prazo menor a 15 dias, tá? Em até 2 semanas de duração. Isso é um quadro de diarreia aguda, tá bom? A partir disso, ela já fica classificada como persistente. Dentro das agudas, esses 3 níveis de hidratação, certo? Sem a desidratação, desidratado ou desidratado grave, tá? E aqui dentro desses 3 blocos, eu chamo a atenção principalmente para alguns pontos. Por exemplo, na desidratação grave, esse que está em vermelho aqui ao lado, certo? Ou, desculpe, aqui, a câmera está invertida. Aqui, o desidratado grave, ele sempre vai demonstrar a falência de algum tipo de sistema. Por exemplo, a falência da capacidade de atenção, de reação, né, dessa criança. Ela está letárgica ou inconsciente, certo? Isso é uma coisa muito importante. Porque se a questão de prova está lhe cobrando um quadro de desidratação grave, ela vai lhe falar isso. Ela vai dizer que a criança está letárgica, ou que a criança chegou inconsciente, ou que ela estava irritada e ficou inconsciente. Ela tem que lhe falar isso. Se ela não lhe falar de forma objetiva, não tem como ser um quadro de desidratação grave. Ela tem que lhe falar exatamente como está no manual. Outro dado também, outro dado importante também dessa classificação é quando você encontra uma criança que ela não consegue ingerir alimentos ou líquidos.
não, por mais que ela tente, ela não consegue. Por mais que ele seja ofertado, ela não consegue. Então, esse é outro dado muito importante para poder a gente dar essa classificação, tá bom? E outro que também sugere e fala a favor da desidratação grave, que é um sinal também, como vocês podem ver aí, é o sinal da prega com retorno muito lento, tá bom? Se você partir para a desidratação apenas, você vai encontrar também o sinal da prega com retorno lento, certo? A diferença seria o adjetivo, né? Ele na desidratação grave ele está muito lento, na desidratação normal, apenas desidratado, não normal, né? Apenas desidratado, ele está lento. E os olhos fundos, vocês poderiam dizer, você cometeu um erro aí. Ó. Não, eu fiz exatamente o recorte de como está no manual, certo? No AI DPI. Eles falam exatamente isso. Os olhos fundos, eles podem aparecer tanto na desidratação grave, como na desidratação, quando tem apenas a desidratação. Bem como o sinal da prega lento, tá? Ele pode ser lento ou muito lento. Não pode ser muito lento na desidratação, mas na desidratação grave podem aparecer outros sinais que vão classificar a diarreia como desidratado, o paciente como desidratado grave, e mesmo assim o sinal de prega ele ainda pode estar lento apenas, tá? Então atenção nisso. Os olhos fundos eles aparecem em ambas, tá? Pode aparecer também como muito fundos, tá? Mas isso não tem no manual, é apenas por experiência de prova. Mas, em geral, aparece como olhos fundos. E aí você vai ter que lançar mão de outros sinais e sintomas para decidir se você vai classificar o seu paciente como desidratado grave ou desidratado, certo? Nesse caso, os olhos fundos, eles apenas retiram o seu paciente da classificação de sem desidratação, tá bom? Então, vamos lá. A gente já entendeu como é que classifica, tá certo? Agora, vamos avançar para a próxima etapa. Uma coisa que é muito importante, principalmente aqui nessa próxima etapa, é ter em mente o local que você está atendendo o seu paciente, certo? Para poder você fazer a derivação correta desse paciente, tá bom? Então, anota esse ponto, observar na questão de prova qual é o local que você está atendendo o seu paciente. Isso é muito, muito importante para você decidir, dentro das suas condutas, qual é o próximo passo, certo? Isso pode dar para você a resposta na questão de prova. Então, vamos lá. No quadro de desidratação grave, a principal coisa que a gente tem que ter em mente é que quando você dá uma classificação dessa ao paciente, significa dizer que ele precisa de hidratação venosa, tá bom? Classificou seu paciente como desidratado grave, igual a hidratação venosa. Então, nas questões de prova, se você chegou a essa conclusão, você tem que procurar qual é a conduta das alternativas, certo? Que vai lhe mandar fazer a hidratação venosa como mandatória. Essa será a conduta correta, tá bom? Dependendo do ambiente, se você faz o atendimento desse paciente na UBS, você tem que referir ele urgentemente ao hospital. E se seu paciente tolera durante o percurso, você oferece para ele goles de soro de reidratação oral, tá bom? E aqui, conforme vocês estão vendo, se a criança tiver 2 anos ou mais anos de idade, e se houver cólera na região, você também tem que iniciar já de imediato o antibiótico, mesmo que as fezes dela não tenha, né, você não tenha colhido na anamnese, aqueles sinais clássicos de febre, presença de sangue na diarreia, né, que vão indicar para você a necessidade de antibiótico, tá bom? Esse é o desidratado grave. O desidratado, você vai administrar a terapia oral. Então, se você tem um paciente que ele está sem desidratação, você administra a terapia de reidratação oral, certo? Para evitar que ele venha desidratar. Se ele já está desidratado, você vai administrar a terapia a solução de reidratação oral para poder reverter essa desidratação dele e não deixar que ele avance para uma desidratação grave, tá bom? E nesse caso aqui, nesses 3 ambientes, no desidratado e no sem desidratação, eles vão mudar o ambiente de tratamento, tá bom? Então, assim, qual a diferença deles? O desidratado grave, ele vai ter que ser tratado, vai ter que ser internado, tá bom? E vai ter que ser levado ao hospital e esse paciente ele vai ser internado, certo? Significa a internação dele porque ele está grave. O com desidratação, você mantém ele em observação para poder iniciar essa terapia de reidratação na unidade, certo? E o sem desidratação é um paciente que você pode fazer a reidratação dele oral em casa, tá certo? O que é importante? Em todos os casos, você vai dar para ele o zinco, tá bom? Por pelo menos 10 dias. Então, os pilares da reidratação vai ser
a via depende do grau de desidratação, certo? O zinco ele vai estar presente em todos os quadros, tá? Mas o principal é a reidratação desse paciente, é a hidratação dele, é o principal, tá? Esse paciente que não está hidratado, desculpe, o paciente que está hidratado, que não tem desidratação, mas apenas o quadro de diarreia, a mãe precisa ter conhecimento dos sinais de alarme, tá bom? Pra, caso ele venha apresentar, ela trazer o seu filho para a unidade, porque aí ele muda a classificação dele, ela tem que estar consciente disso. Por exemplo, ele não tinha desidratação no momento da consulta, mas em seguida ele passou um período de 24 horas, por exemplo, sem aceitar nenhum tipo de alimento ou sem se hidratar, certo? Ele tem uma recusa de 24 horas da sua via oral. Esse paciente ele precisa receber uma hidratação parenteral, então ele vai ter que ser levado à unidade, a mãe tem que estar consciente disso, né? A necessidade de antibióticos, tem que orientar ela quanto aos sinais de alarme, como a presença de sangue nas fezes, a presença de picos febris, de febre, tem que orientar ela quanto a isso, pois não existe indicação, sem esses sinais, não existe indicação no tratamento para o antibiótico, né? A não ser nesse caso específico do desidratado grave, tá certo? Que o manual traz para a gente aqui, tá bom? Então, essas coisas você precisa orientar. Fazem parte do tratamento também. E você vai dar para o paciente sem desidratação a solução de reidratação oral em casa, tá? O paciente está desidratado, segura ele na unidade e faz a solução de reidratação oral. Veja que eu não estou falando nas doses, tá certo? Por quê? Porque as doses, nesse momento aqui, para responder as questões de prova, elas são importantes você saber, mas elas não vão ajudar você a resolver as questões de prova, pelo menos até o momento. O foco do Revalida do INEP tem sido justamente sobre a classificação e a conduta, como a gente vai ver mais na frente, nos exemplos de questões, certo? E não necessariamente na dose. Você tendo conhecimento, conseguindo classificar o seu paciente, você vai estar com meio caminho andado, você sabendo qual é a conduta e o local de tratamento desse paciente, você consegue acertar quase todas as questões de prova. Então, sem desidratação, para casa com solução de reidratação oral. E zinco. Com a desidratação, vai ficar em observação, solução de reidratação oral e zinco, certo? E ele vai ficar em observação caso ele mantenha o consumo dessa solução de reidratação oral ok, você vai mandar ele reverter os sinais de desidratação, você manda ele para casa e vai terminar o tratamento em casa. Com desidratação grave, esse paciente eu vou referir ele ao hospital, se eu já não estiver em um hospital. Se eu já estiver em um hospital, eu vou internar esse paciente, tá bom? E vou reverter esses sinais de desidratação grave para pelo menos um plano B, para poder pelo menos manter ele com a reidratação dele pela via oral, tá bom? Então, tendo conhecimento desses pontos principais, vamos para os exemplos de questão de prova. Poxa, mas falta tanta coisa de desidratação aguda, mas você não vai falar de nada. Não precisa, você precisa saber principalmente disso aqui. As outras coisas você vai precisar para a vida, né? Para poder ser um bom médico, uma boa médica, para poder tratar seu paciente de uma forma bem feita, certo? Mas para as questões de prova, que é o nosso objetivo aqui, é fazer você chegar à resolução correta da sua questão de prova, você precisa saber disso, tá bom? Então, grava bem isso. As outras coisas você aprende também, mas dá o foco nisso nessa etapa da sua vida, tá bom? Depois você revisa e vê todo o assunto por completo para poder você tocar lá o seu plantão, a sua UBS, de forma excelente, tá certo? Revisem as doses também, tá? Eu não vou mencionar aqui, não vou entrar nesse mérito, porque não é o foco do vídeo. Revisem as doses e vamos para os exemplos das questões, tá bom? Vamos lá. A primeira questão é a questão do Revalida 2013, de número 58, foi da prova vermelha, né? Nessa época ainda tinha as provas por cores, certo? Já não existe mais isso, tá bom? Agora são cadernos numerados. Diz o seguinte, a questão: um lactente de 6 meses de idade, eu vou fazendo grifos, tá bom? Nas partes que eu quero chamar a atenção para vocês. Mas antes de fazer os grifos, eu vou deixar vocês tentarem responder. Eu quero que vocês tentem responder as questões agora, depois da explicação, para depois a gente vir comentar, tá certo? Eu vou pedir a vocês que pausem o vídeo após a leitura. Lactente com 6 meses de idade é trazido à unidade básica de saúde pela mãe, porque há um dia apresenta diarreia com 6 a 7 evacuações, com fezes líquidas
acompanhada da redução da diurese e inapetência. Então, é um quadro de diarreia a um dia, diarreia aguda, certo? Característica da diarreia alterou o número, né, e a consistência das fezes, né? E mais alguns outros dados. Mantendo, porém, a ingestão de líquidos satisfatória. Isso é muito importante para a gente anular um sinal de gravidade, né? Vamos continuar. Não apresenta febre ou vômitos e sintomas respiratórios. Ao exame físico, o médico observa que a criança apresenta-se irritada, chorando, sem lágrimas, com olhos fundos e saliva espessa. A pesquisa de tubo-gordo da pele mostra a prega cutânea desaparecendo lentamente. Observa-se também um aumento da frequência cardíaca com pulso débil, com base nos dados observados e no grau de desidratação estimado. A conduta terapêutica adequada nesta situação é realizar. E aí? Letra A, terapia de reidratação oral na unidade. Letra B, terapia de reidratação oral no domicílio. Letra C, hidratação intravenosa com fase rápida. Letra D, reidratação intravenosa na fase de reposição. E letra E, reidratação intravenosa com fase de manutenção. Nessa época também eram 5 alternativas, né? Hoje em dia são 4 alternativas que são cobradas, tá bom? E aí, então, dá um pause aí no vídeo, certo? Tenta responder a questão, em seguida solta o vídeo e acompanha o comentário, certo? Respondeu? Beleza, vamos para o comentário agora. Estou supondo que vocês pausaram e que vocês responderam, tá bom? Então, vamos lá. Tem 6 meses de idade, certo? 6 meses de idade. E foi trazido para, olha o local, Unidade Básica, certo? De Saúde. Está na UBS, tá bom? Esse atendimento está sendo realizado na UBS. E tem um dia, né? Há um dia. Então, é um quadro de diarreia aguda. Aí ele fala para você as alterações e tal, o que realmente mudou no comportamento da criança. E fala o seguinte, mantendo, porém, a ingestão de líquidos. Então, tem ingestão de líquidos, certo? Mantendo ingestão satisfatória, certo? Não apresenta febre, certo? Ou vômitos e sintomas respiratórios. Então, até o momento, não precisa dar antibiótico para essa criança. Ao exame físico, o médico observa que a criança apresenta, olha só, vamos ver aqui, ó, irritada, o estado de consciência dela, irritada, certo? Chorando sem lágrimas. Nossa, meu Deus, ele está chorando sem lágrimas. Deve estar muito desidratado. Está desidratado, né? Só continua falando que está desidratado. Olhos fundos. Está desidratado. Isso aqui não... Por enquanto, a gente não viu nenhum sinal de gravidade, tá bom? E saliva espessa, tá bom? Então, até aqui, a gente não encontrou nenhum dos sinais de gravidade, certo? Lembra dos sinais de gravidade? Letargia, inconsciência, né? A gente não encontrou nenhum até agora e recusa total. Essa criança, ela mantém, tá? Ingestão de líquido satisfatória, ela está irritada. Por mais que ela esteja chorando sem lágrimas e com os olhos fundos, a gente sabe que, de acordo com o manual, isso aqui não é um sinal que fala a favor de gravidade, tá bom? A gente precisa ter 2 sinais, tá? De cada uma das classificações para poder classificar ela, tá certo? E saliva espessa. A pesquisa de turgor de pele mostra a prega cutânea desaparecendo, olha, lentamente, certo? Mais um sinal de desidratação, certo? Ela está lentamente, não muito lentamente, certo? Vamos continuar. A frequência cardíaca tá aumentada, né? E tem um pulso débil, beleza. Então, está tendo uma resposta compensatória aí pela desidratação, tá bom? Então, como vocês classificariam essa criança, certo? De acordo com o manual, essa criança, ela se classifica como desidratada. Então, uma criança que está desidratada, qual é a conduta? Você faz o quê? Terapia de reidratação oral, certo? Na unidade. Você precisa segurar essa criança aí na unidade e você vai fazer a terapia de reidratação oral para ela, tá certo? Essa é a conduta correta, tá bom? E aí? Difícil? Vamos ver uma questão, mais uma questão agora. Olha só. Questão do revalidado 2014, questão 31 da prova vermelha. Aqui ainda se mantém, né? As cores das provas, mas agora a gente já tem uma questão com 4 alternativas, né? Fala o seguinte, ó, um lactente com 9 meses de idade, precedente de zona rural, chega à unidade básica de saúde, a UBS, olha mais uma vez na UBS, com quadro de diarreia líquida pastosa sem muco ou sangue, com 4 a 5 evacuações ao dia, acompanhado de febre baixa, 37,5 graus, que iniciou-se há 2 dias. Ué, febre baixa, 37,5. Bom, dependendo da referência, né? Mas eu aprendi que febre é a partir de 37,7. Mas tudo bem.
Vamos deixar aí, não vamos mexer com a questão, não vamos brigar com a questão de prova, né? Vamos focar no que ela está dando. Há 2 dias, tá bom? Então, é um quadragulho. A alimentação é feita com leite materno e complementação adequada. O calendário vacinal encontra-se em dia e a curva de crescimento dentro dos parâmetros da normalidade. A mãe estava fazendo uso de soro caseiro e observou que o lactente vinha recusando a alimentação nas últimas 24 horas. Ao exame físico, o lactente apresentava letargia, olhos fundos e sinal de prega com retorno lento ao estado anterior. De acordo com as diretrizes do Programa de Atenção Integral às Doenças Prevalentes na Infância, a IDPI, do Ministério da Saúde do Brasil, qual a classificação do quadro diarreico e a conduta terapêutica? Letra A. Diarreia moderada com desidratação, iniciar a hidratação oral na UBS e liberar conforme melhora clínica. Letra B. Diarreia com desidratação leve, iniciar a hidratação oral na UBS e liberar conforme melhora clínica. Letra C. Diarreia grave com desidratação grave, muito grave, ou muito grave, né? Referir urgentemente para o hospital. Letra D. Diarreia moderada com desidratação, referir urgentemente para o hospital. E aí? Dá aquele pause na questão, certo? Tenta responder. Aproveita o pause aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, sabe se você ainda não é inscrito, tá bom? Que isso ajuda muito no nosso trabalho, beleza? Tenta resolver a questão, tá bom? Vou supor que você já tentou, e agora a gente vai comentar e resolver a questão juntos, tá bom? Essa questão aqui, eu não vou recomendar, tá? A parte das características. Ele fala aqui de uma febre baixa, tá bom? Que poderia ser um indicativo de antibiótico, abrir espaço para recurso, fazer com que a questão fique incompleta. Só que ela tem uma febre baixa de 37,5, ele chama de febre na questão, mas aí tem que ver a referência, né? Porque 37,5 deixa em dúvida se realmente é uma febre. Mas vamos seguir. Esse ponto aí, ele não vai ajudar a gente a resolver a questão, não. O que vai ajudar a gente a resolver a questão é o seguinte, ó, lembra que a gente precisa de 2 sinais, sinais ou sintomas para poder classificar a desidratação como grave ou como desidratação ou sem desidratação, no caso da sem desidratação, a ausência dos sinais. Então, vamos lá. O que essa criança está apresentando de sinal de gravidade que a gente conhece, certo? Em dia, a mãe estava fazendo soro caseiro, observou, ó, ele recusa a alimentação por 24 horas. Já pensou uma criança de 9 meses de idade recusar a alimentação por 24 horas? É muito tempo, né? Convenhamos que é muito tempo, né? Ao exame físico, o lactente apresenta o quê? Ó? Letargia, certo? Então, tá aí. Temos 2 sinais de gravidade, certo? Essa criança aqui, ela tem uma desidratação grave, tá bom? Frente ao seu quadro de diarreia aguda, tá bom? Olhos fundos, sinal de prega com retorno lento ao estado anterior são sinais de desidratação, certo? Olhos fundos também é um sinal de desidratação grave, né? Apesar dele aparecer também na desidratação, ele aparece nos 2, certo? Sinal de prega com retorno lento, ele é de desidratação, não está com retorno muito lento. Apesar disso, não tira a classificação do nosso paciente, tá bom? É uma tentativa da questão de lhe confundir e puxar você para a desidratação e tirar você da desidratação grave, certo? Só que a gente já tem 3 sinais aqui, tem mais do que o suficiente para dizer que essa desidratação é, sim, uma desidratação grave. E qual é a conduta da desidratação grave? Eu preciso, ó, a resposta aqui seria a letra C, tá bom? Ou desculpa. Pulei aqui sem querer o slide. A resposta aqui é a letra C, tá? É a única alternativa que chama essa desidratação de desidratação grave, apesar dela ser redundante ali falar que é uma diarreia grave e tal. Mas tudo bem, não anula, né, a validade dela. É uma desidratação grave ou muito grave, né? E a conduta aqui, como você está na UBS, veja, você tem que referir urgentemente esse paciente para o hospital, tá bom? Se você tiver condições de iniciar a hidratação dele parenteral, né, por via venosa, na UBS você inicia, e conforme a aceitação dele, você vai oferecendo goles, tá bom? Conforme está no protocolo, né, do Ministério da Saúde. Você vai oferecendo goles de sobre reidratação oral. Mas o mais importante aqui é fazer hidratação venosa, tá, para reverter esse quadro, né? A criança já está letárgica, tá bom? Tem que agir rápido aqui. Então, a resposta aqui não tem como ser outra, a resposta é a letra C.
E veja aqui acho que a gente já vai encerrando o vídeo, tá? Mais uma vez eu pedi a vocês que deixem um like, se inscrevam no canal, tá bom? Veja que não é difícil, tá? Acertar as questões de desidratação aguda e diarreia aguda, desculpa, independente do seu quadro, do quadro do paciente, se é grave, se é muito grave, se é apenas desidratado, e se não tem desidratação. Então, é isso que ele vai ser cobrado, certo? Nesse tema. Pode ser que apareça uma questão ou outra que fale uma coisa ou outra diferente, mas, em geral, as questões que lhe cobram isso. Aprenda bem isso, tá? Espero que o vídeo tenha sido muito útil para o seu estudo. Espero que possamos ter ajudado na resolução das suas questões sobre diarreia aguda. Eu sou Alan Lisboa e esse é mais um vídeo aqui do nosso Estudando por Questões. Até o próximo vídeo. Valeu! Fica com Deus.